Boa noite, pessoal, tudo bem? Jesus é o Senhor. É muito bom estar com vocês mais uma vez, com os irmãos aí de Colina, os ceapistas e também os irmãos que têm acompanhado pelo YouTube. Toda segunda-feira à noite nós temos tido lições sobre as 7 maravilhas da Bíblia. Essa é uma apostila do CEAP que selecionou 7 grandes assuntos da Bíblia para a gente estudar um pouco mais, né? E hoje chegamos à nossa quarta lição. Nós temos visto a primeira maravilha da Bíblia, que é Deus. Então, nós já vimos que Deus é triuno, nós vimos sobre o propósito de Deus, semana passada também vimos sobre a economia de Deus. E hoje, na quarta lição, vamos ver sobre a criação de Deus. Amém? Então, Deus realmente ele é triuno, ele tem o seu propósito, ele tem sua economia. E como que Deus cumpre o seu propósito? É através da criação. A criação é o cenário em que Deus vai cumprir a sua economia, o seu propósito, certo? Então hoje nós vamos ver um pouco mais sobre a criação de Deus, por que Deus criou o universo, por que Deus criou o homem. Já vimos isso um pouco nas últimas semanas, mas hoje vamos avançar um pouco mais nesse assunto, tá bom? Bom, primeiro nós vamos ver então que para cumprir o seu propósito, Deus criou os céus, a terra e o homem. Lembre-se desse trio, tá? Os céus, a terra e o homem. Nós vamos ver isso ao longo dessa lição. Claro, vocês devem ter a folha impressa, tá? E como sempre, eu não vou ler tudo na folhinha, eu também não vou ler todos os versículos, só vamos tocar em alguns versículos que estão na folhinha e alguns outros também, para a gente poder destrinchar um pouco mais esse assunto, tá? Mas depois vocês leiam a lição aí, para ter mais detalhes e ver de uma forma mais completa, certo? Bom, primeiro, em Gênesis 1:1, a Bíblia começa relatando sobre a criação de Deus, né? Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vemos que Deus criou duas coisas, os céus e a terra. Nós temos essa dupla, né? E como que Deus criou os céus e a terra? Nós sabemos, né? Lendo aqui em Gênesis, vemos que Deus criou os céus e a terra por meio da sua palavra. Por exemplo, o versículo 3 fala: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então toda vez que Deus falava, algo acontecia. Deus dizia, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja separação entre águas e águas. E aí se separaram as águas de baixo e as águas de cima. Haja porção seca, hajam os animais. Toda vez que ele falava, algo acontecia, algo era criado. Hebreus 11:3 fala sobre isso também. Vamos ler? Hebreus 11:3. Aqui diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, pela palavra de Deus, as coisas vieram a existir. Deus criou as coisas por meio da sua palavra. Irmãos, da mesma forma, Deus precisa operar em nossa vida por meio da sua palavra. Deus criou os céus e a terra falando. Quando Deus fala conosco, as coisas acontecem em nossa vida também. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, parece que nada acontece, nada é gerado em nós. Se nada acontece na nossa vida espiritual, no nosso coração, irmãos, isso indica que é falta da palavra de Deus em nossas vidas. Porque se tocarmos na palavra, se ouvirmos a palavra, se crermos na palavra de Deus, essa palavra com certeza produz algo. Nós lemos aqui, o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso é fé. Pela fé nós cremos e entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E se crermos na palavra, as coisas também vão acontecer em nossa vida. Às vezes nós não vemos o amor de Deus em nós, não vemos as virtudes de Deus
não vemos o crescimento em vida, mas pela fé e pela palavra essas coisas aparecem, essas coisas são criadas em nós. Amém? Bom, Deus criou então os céus e a terra, Deus criou todo o universo. E nós vimos nas lições anteriores, eu queria ler de novo, Romanos 1:20. Romanos 1:20. Aqui diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, Deus criou o universo. E aqui nesse versículo, irmãos, nós vemos que toda a criação hoje manifesta os atributos de Deus. Toda a criação manifesta o eterno poder de Deus e a sua divindade. Então, é o que nós vimos. Quando nós olhamos para a criação, vemos o universo, olhamos para o céu, olhamos para a natureza, nós vemos Deus. A criação manifesta o poder de Deus, os atributos de Deus. Deus tem a sua expressão por meio do universo, mas só criar os céus e a terra não cumpriria completamente o propósito de Deus. Por mais que os céus e a terra expressem a glória, o poder, a majestade de Deus, não expressa de uma forma completa. Ainda falta alguma coisa. Ainda falta o homem. Por isso que Deus, irmãos, não criou apenas os céus e a terra, Deus também criou o homem. Vamos ler Isaías 66:1. Isaías 66:1. Aqui diz: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Então aqui nós vemos novamente essa dupla, os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. O céu é o trono de Deus, a terra é o estrado dos seus pés. Mas está vendo que falta algo ainda? O Senhor falou: que casa me edificarei vós? Qual é o lugar do meu repouso? Ou seja, mesmo tendo criado os céus e a terra, Deus ainda queria uma casa. Deus ainda queria um lugar de repouso. E qual que é o lugar de repouso aqui? Aí nós temos que ir para outro versículo. O irmão Ezra sempre compartilha isso nas mensagens também. Ele fala que precisamos comparar os versículos. E quando nós comparamos os versículos, nós temos muita revelação, né? Então olha aqui, em Isaías 66:1 fala do céu, da terra e de uma casa. Um lugar de repouso para Deus. Então nós temos céu, terra e que casa me edificarei vós? Agora vamos para Zacarias 12:1. Zacarias, quase no fim aí do Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então aqui novamente nós temos 3 itens. Primeiro, o céu. Segundo, a terra. Isso bate com Isaías 66:1. Céu, céu. Terra, terra. E agora aqui, formou o espírito do homem dentro dele. O terceiro item aqui da criação é o homem e o espírito do homem. Então, em Isaías, o Senhor pergunta: que casa me edificarei vós? Deus queria uma morada, Deus queria um lugar de descanso, de repouso. E por isso Deus criou o homem. Então, irmãos, Deus não apenas criou os céus e a terra. Os céus e a terra, você olha para a criação, é maravilhoso? Com certeza. Eu gosto de ver aqueles documentários, né, da natureza, falando do universo, das florestas, dos animais. Você vê que criação fantástica.
a natureza maravilhosa, Deus criou tudo isso, quanta sabedoria, quanta beleza. Mas Deus não criou só os céus e a terra, ainda faltava o principal, que era o homem. Irmãos, Deus nos criou para sermos seu lugar de descanso, para sermos a casa de Deus. E por isso, aqui em Zacarias 12:1 fala que Deus estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Deus colocou o espírito dentro de nós, porque o nosso espírito é onde Deus habita. É a casa de Deus. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos os 3 itens principais da criação. Os céus foram criados para a terra. A terra, com tudo que nela tenha, os animais, as plantas, a água, o dia, a noite, tudo na terra foi criado para o homem. E o homem, o principal do homem é o espírito dentro dele. Então, irmãos, o centro de toda a criação, de todo o universo, é o espírito do homem, é o homem e o espírito dentro de nós, graças ao Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para o universo, então, nós precisamos dar glória a Deus. O universo inteiro foi criado por causa de nós. Nós vemos, puxa, quanto carinho, quanto amor que Deus tem por nós. Deus preparou tudo isso para colocar o homem, para nos colocar nele. Um exemplo que a gente gosta de dar é quando um casal vai ter um filho, né? Os pais estão prestes a ter um filho, o que eles fazem? Eles preparam o quarto todo, o quarto do bebê. Colocam o berço, muitos gostam de pôr uma decoração, pinta a parede, colocam uns enfeites, umas coisas assim para a criança. Aí tem uma mesa ali, um lugar para trocar fralda. Eles preparam o quarto inteiro para receber o bebê. Preparam a casa para receber o bebê. Irmãos, para Deus criar o homem, antes disso, Ele criou todo o universo. Então, tudo isso foi feito por causa de nós. Que amor, que carinho, quanta preparação Deus não teve para nós, irmãos. Nós temos que nos sentir muito preciosos, muito valorizados por Deus. Louvado seja o Senhor. Queria ler mais um versículo que mostra esse trio do céus, a terra e o homem, tá? Que está em Isaías, vamos voltar lá para Isaías 42:5. Isaías 42:5. Senhor Jesus. Esse versículo é bem parecido com Zacarias 12:1, que acabamos de ler. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Louvado seja o Senhor, irmãos. Deus criou os céus e os estendeu. Deus formou a terra e a tudo quanto produz. E por fim, Deus dá o fôlego de vida e o espírito aos que andam nela. Tá vendo? Mais uma vez, os céus, a terra e o homem, com seu espírito, o espírito humano. Irmãos, nós somos o centro da criação de Deus. Mas por que Deus nos criou? Não foi só para viver aqui na terra, povoar a terra, viver aqui no universo, pronto, acabou. Não, Deus nos criou com propósito, irmãos. Nós vimos algumas semanas atrás sobre o propósito de Deus. Hoje nós vamos ver com mais detalhes isso aí. Vamos ler Gênesis 1:26 mais uma vez. Gênesis 1:26. Aqui é interessante, irmãos. Nós vemos que o homem foi criado de uma forma especial. Deus, para criar todas as outras coisas do universo, criou por meio da sua palavra. Ele simplesmente falou e as coisas aconteciam. Haja luz, e houve luz. Haja estrelas, e as estrelas apareceram. Haja lua, sol, a girafa, o elefante, os peixes, e tudo foi aparecendo. Deus falava e as coisas brotavam, apareciam.
Mas para criar o homem, não foi simplesmente Deus falar e o homem apareceu. Haja homem, haja mulher. Deus nos criou de uma forma muito especial. Então vamos ler aqui Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, irmãos. Quando Deus disse, ele falou, façamos. Façamos aqui é interessante, né? Está na primeira pessoa do plural. Com quem que Deus estava falando ali? Aqui, irmãos, nós vemos, mais uma vez, o Deus Triuno. Vimos o Deus Triuno na nossa primeira lição, né? O Deus Triuno se reuniu, teve uma conferência, teve uma reunião ali do Deus Triuno para decidir fazer o homem, criar o homem. Irmãos, nós não fomos criados por acaso, não foi sem querer, ou simplesmente mais um item ali da criação, como se fosse mais um animal, mais uma criatura. Não, Deus parou tudo, se juntou assim com, né, o Pai, o Filho e o Espírito se juntaram, façamos o homem. Como que vamos fazer o homem? Olha, Deus criou os animais, cada um de um jeito. Todos são lindos, né? A girafa, o pescoço grande, o elefante grande, com a orelhona. Mas quando Deus foi criar o homem, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Irmãos, nós temos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos, nós somos criados para expressar Deus, para conter Deus. E como que Deus fez o homem? Olha, Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus não simplesmente falou, haja homem, e houve homem. Para criar as outras coisas, como eu disse, Deus usou a palavra, simplesmente falou. Mas para criar o homem, Deus pôs a mão na massa. Primeiro reuniu o Deus Triuno, decidiram criar o homem à imagem e semelhança de Deus, depois Deus pôs a mão ali. Ele pegou o barro, né, o pó da terra, formou um boneco ali de barro e soprou nas narinas. Irmãos, Deus soprou. Deus não soprou para criar mais nada no universo, mas para criar o homem, Deus colocou algo especial. Deus colocou o sopro da sua boca. Irmãos, nós temos algo divino, algo de Deus dentro de nós, algo eterno dentro de nós, o fôlego de vida. E aí o homem passou a ser alma vivente. Aqui nesse versículo, irmãos, nós vemos as três partes do homem. Nós sabemos, né? O homem tem corpo, alma e espírito. O corpo é o pó da terra, né? Deus formou um corpo do barro, da terra, o boneco de barro. O espírito, aqui, é o fôlego de vida. Quando Deus soprou, Ele soprou o espírito para dentro de nós. Fôlego de vida aqui, a palavra no hebraico, no original, é Neshama. E Neshama tem significado, pode ser o sopro, o fôlego, mas também é o espírito. Se a gente lê Provérbios 20, 27, Provérbios 20, 27, aqui diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Essa palavra espírito, o espírito do homem, é a mesma palavra, neshama, que fôlego de vida, aqui em Gênesis. Ou seja, quando Deus soprou no homem, soprou o seu fôlego de vida, Ele soprou o espírito, e aí o homem passou a ter o espírito. E quando esse corpo, né, esse corpo de barro, do pó da terra, recebeu o espírito, ele passou a ser alma vivente. Então aqui nós temos o corpo, o espírito, que é o fôlego de vida, e a alma. Aqui, irmãos, nós vemos o homem tripartido, as três partes. Irmãos, aqui é maravilhoso.
O homem é o único ser, a única criatura em todo o universo que tem o Espírito, que tem o fôlego de vida, o sopro de Deus. Todos os animais tem alguns animais tão fascinantes, mas nenhum deles tem o Espírito. Nós temos o Espírito, irmãos. E por que temos o Espírito? Para conter Deus, para expressar Deus, para cumprir o seu propósito divino. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso foi tão maravilhoso que quando Deus criou o homem, a reação dele foi até maior do que quando Deus criou as outras coisas. Se nós lermos Gênesis 1, nós vamos ver que depois de Deus criar a luz, ele viu que a luz era boa. Aí Deus fez a porção seca, e aí a Bíblia diz, e viu Deus que isso era bom. Criou os luzeiros, e viu Deus que isso era bom. Para cada dia, Deus falava, puxa, que bom, que bom. Viu Deus que era bom. Mas olha o versículo 31. Deus criou o homem, no versículo 27. Vou ler o 27 também. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí olha o 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, quando Deus criou os animais, bom. Quando Deus criou o sol, a lua, bom. As estrelas, todo o universo, irmãos, a natureza, tudo, bom. Mas quando Deus criou o homem, Deus olhou e falou, isso aqui é muito bom. Irmãos, nós somos a criação mais especial de Deus. Por isso, quando vemos o universo, louvamos ao Senhor, podemos admirar tudo, mas a coisa mais incrível é que nós temos o Espírito para conter Deus. Os céus podem expressar os atributos de Deus, mas só até certo ponto. Os animais podem expressar o poder de Deus, a sabedoria de Deus, mas só até certo ponto. Agora, o homem, se Deus entrar no espírito humano, se a vida de Deus crescer em nós, aí sim, isso é manifestar Deus. Isso é a piedade, a manifestação de Deus na carne. Isso é muito bom. Irmãos, não podemos desprezar isso. Não podemos achar que isso é pouca coisa. Eu quero valorizar o espírito humano. Por isso que tem um hino, que fala, nada é mais precioso que Cristo em meu espírito. Esse é o sentido, irmãos, de toda a criação. É o sentido de todo o universo. Nós vimos, Deus quer se expressar no universo. Deus quer se expressar por meio do homem. Quando nós recebemos Deus no Espírito, o propósito de Deus está sendo cumprido. Bom, louvado seja o Senhor. Para terminar, eu queria só falar um pouco do que Deus fez depois de ter criado o homem. Nós vemos depois que Deus colocou o homem no jardim do Éden. E ali no jardim tinha muitas árvores boas para fruto, para comer, mas também tinha a árvore da vida. Claro, tinha também a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas meu foco hoje é a árvore da vida. Por que Deus criou o homem e colocou o homem ali de frente para a árvore da vida? Foi para que o homem comesse dessa árvore. A árvore da vida, irmãos, representa Deus, a vida de Deus. Se o homem comesse do fruto da vida ali, o homem iria receber Deus, Deus iria entrar no seu espírito, o espírito do homem ia ser cheio da vida de Deus, e assim, o homem, contendo Deus, poderia expressá-lo. Mas infelizmente, nós sabemos que o homem acabou caindo, desobedecendo a Deus, comeu do fruto do conhecimento. Por causa disso, ao invés de entrar a vida de Deus, entrou o pecado, entrou a morte. Por isso que hoje a sociedade, o mundo inteiro, a humanidade está perdida na corrupção, no pecado, nas coisas desse mundo. Mas, irmãos, graças ao Senhor, Deus não desistiu de nós. Deus
preparou um plano, Deus tinha um plano de redenção. Essa é outra maravilha da Bíblia que nós vamos ver em lições futuras. Deus nos redimiu, o próprio Senhor Jesus veio aqui na terra, viveu na terra, morreu por nós na cruz, para nos redimir, para nos resgatar, para resolver o problema dos pecados, para nos trazer de volta a Deus. E hoje, por causa de toda essa obra de Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E essa vida novamente entra em nós e podemos conter e expressar a Deus. Irmãos, esse é o sentido da vida. O universo inteiro, a humanidade, por milênios, tem tentado entender qual que é o sentido da vida. Cientistas procuram estudar o universo, descobrir coisas novas no universo, descobrir os mistérios do universo, como que tudo veio a existir, por que que as coisas existem, por que que a criação é assim. E o homem também, os filósofos, vivem se perguntando qual que é o sentido da vida. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, tudo fica mais claro para nós. O universo é maravilhoso, podemos admirá-lo, mas tudo isso foi criado para nós, os filhos de Deus. E por que que Deus fez tudo isso por nós? É porque nós temos o Espírito e Deus quer entrar em nós. Deus quer se expressar por meio de nós. Então, irmãos, além de só admirar o universo, nós precisamos de permitir a vida de Deus crescer em nós. Aí sim, toda a criação vai estar cumprindo o seu propósito. E o Senhor vai ser expresso por meio de nós. Para isso, irmãos, lembre-se, vamos sempre comer a árvore da vida. Hoje essa árvore não é uma árvore física, mas é espiritual. Comendo da árvore da vida, nós recebemos mais da vida de Deus, desfrutamos mais da vida de Deus. Isso é por meio da palavra, isso é por meio do Espírito, isso é por meio do Espírito, Deus dentro do nosso Espírito. Senhor Jesus, que possamos de fato não apenas conhecer isso, mas provar, experimentar, desfrutar disso. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Olha, essa lição é bem rápida, né? Bem curta. Eu quero dar mais tempo também para vocês agora lerem a folhinha e desfrutarem mais dos versículos que estão aí na barra lateral. Amém? Jesus é o Senhor e semana que vem estaremos juntos mais uma vez para ver a próxima lição sobre Deus, que realmente é maravilhoso. Amém? Jesus é o Senhor.